Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos abençoando, nos trazendo discernimento espiritual para compreendermos as mais profundas revelações da Palavra de Deus para cada um de nós, para cada ser individual. Amados, nós começamos hoje mais uma lição. A lição desta semana tem como tema Jesus e as águas de Caná. E o verso síntese desta lição está no livro de João, no capítulo 2, no versículo 1 e versículo 2, que nos diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Aqui nós temos o início do ministério de Jesus com relação às suas obras, com relação à revelação inicial do que ele viria fazer aqui na terra. Aqui nós iremos ver, nesta festa de casamento, no início de tudo, a primeira ação de Cristo em relação ao ser humano. Nós vamos encontrar aqui, amados, exatamente o que Cristo veio fazer aqui na terra: transformar a vida dos seres humanos, assim como ele vai transformar água em vinho. Ele vai transformar drasticamente a vida do ser humano. Os seres humanos que permitir que ele opere a purificação das suas vidas, quem permitir que ele use a água, com certeza ele vai concluir a transformação. Então, num casamento, o casamento é uma cerimônia tão especial nas Escrituras que ele aparece no início do ministério de Cristo e no final de tudo, quando o Cordeiro se casará com a noiva, com a igreja, as bodas do Cordeiro. Então, no início de tudo, Jesus está para abençoar o casamento do ser humano. No final, os seres humanos estarão no casamento do Cordeiro. É algo muito especial. Aquilo que começa, acabará, né? No final. Por isso que as pessoas dizem que se nós entregarmos a nossa vida a Deus no começo de tudo, Ele cuidará do final, né? E que coisa maravilhosa. Eu acredito que essa semana nós vamos nos deliciar com tanta revelação maravilhosa, com tanta coisa especial que nós iremos estudar aqui nesse capítulo 2 de João, na experiência, né, uma experiência muito edificante, uma experiência para que os que estavam presentes, algo que tocou muito o coração de todos os presentes, né? Então vamos nos deliciar nesta palavra maravilhosa do casamento que houve em Caná da Galileia. Continuando, meus amados, aqui vamos para a pergunta número 1 da lição desta semana, hoje, domingo, né? Que ela nos traz aqui o seguinte questionamento: durante a festa de casamento, que fato ocorreu para a tristeza tanto do noivo como também de todos os convidados? João 2, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ora, imagine que naquela época, o ponto que trazia alegria aos homens, né? E promovia ali a confraternização, a alegria, a conversa, que em muitos pontos na Bíblia, a alegria, o vinho, o fruto do vinho é a alegria, né? O vinho traz alegria às pessoas, traz até... as pessoas perdem a timidez, né?
Muitos podem confundir a perda da timidez, a pessoa se tornar falante, se tornar animado, se abrir, né, como até parecido muito com uma inspiração. Não é à toa que o vinho, na tipologia também, não é só o fruto do vinho, né, é a alegria, mas a tipificação do vinho é o espírito. Assim como a água é a palavra inicial que traz no coração do homem o conhecimento que liberta, o conhecimento que purifica o homem, o conhecimento que lava, né, que prepara o homem para, pela fé, fazer a purificação dos seus pecados, né? E o vinho, símbolo do sangue, né, é aquele que vai por dentro. A água lava a carne por fora, mas o vinho é aquilo que vai por dentro, como o sangue que corre nas veias, por dentro do homem. É uma tipologia muito interessante. O próprio Cristo vai dizer que na ceia, né, ele pega o vinho e diz: isso é o meu sangue, que é dado por vós. Lá no livro de 1 João 5,7, ele diz que Cristo veio primeiro por água. A água vem primeiro, nunca o vinho. É aquele que vem por água e por sangue. Sangue e vinho, né? Tipologia de vinho. É aquele que vem por água, por sangue, e o Espírito é quem fecha a testificação de tudo isso. Por isso que a obra de Cristo, né, a obra perfeita que ele fez aqui na terra, nós podemos dividir em 3 fases. O início do ministério, quando ele vem por água, sai das águas do Jordão, né? Na cruz do Calvário ele derrama o sangue, concluindo a obra de expiação. E no Pentecoste ele concede o Espírito Santo agora para concluir a sua obra, que é o que ele veio fazer aqui, anunciado por João Batista. Eu batizo só com água, mas aquele que vem vos batizará com Espírito Santo, diz lá o profeta do deserto, o grande apóstolo, o grande João Batista. Então aqui nesse texto de João, capítulo 2, versículo 3, disse que no meio da festa de casamento, acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a inspiração. Veja só, não tinha mais jeito. É como se aqui houvesse uma tipologia de um casamento que estava marcado, da noiva com o cordeiro, e em dado momento em que se a gente estava numa grande festa de casamento, quando todo mundo estava feliz, como Adão e Eva lá no Éden, né? O primeiro casamento que Deus realizou lá no Éden, né? Adão e Eva, todo mundo feliz, de repente o pecado vem, o pecado entra e acaba o espírito dentro de Adão e Eva, acaba o casamento, né? Aquele casamento entre Deus e o homem, houve uma ruptura, né? Sem Espírito de Deus dentro de Adão e Eva, como era, né? De forma plena, absoluta, ali acabou o casamento. E ali foi um momento de tristeza. Qual a solução, então, para algo que acabou? Só tinha uma. Era que Cristo viesse, né? Enviado por Deus, no poder de Deus, para que essa restauração do vinho voltasse de novo. E as pessoas colocassem esse vinho para dentro delas, tomassem esse vinho, o fruto da alegria, o fruto da esperança, o fruto da fé, o fruto da renovação, o fruto da transformação. Isso é impressionante, não é à toa que a primeira obra de Cristo é num casamento. Quando, como se dissesse assim, o início de tudo, eu faço questão de voltar à mente de vocês para também o início de tudo, lá no Gênesis, né? Essa tipificação. Ok, meus amados? Vamos continuar aqui na próxima pergunta, porque eu tenho certeza que esse capítulo 2, ele é fantástico. Nos traz informações maravilhosas sobre a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo e sobre o plano de Deus para redimir e salvar o homem. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa última pergunta, a pergunta de hoje, né? A segunda pergunta de hoje, que nos traz aqui mais um questionamento. Que resposta Jesus deu à sua mãe após ter
após ter sido informado que o vinho havia acabado, porque Jesus usou uma linguagem espiritual profunda. João 2,4. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Veja que Jesus não tinha nenhum problema de chamar Maria de mãe. Não. Nenhum problema, nem dificuldade. Mas ali, o que estava sendo escrito ali, o que queria ser escrito para as pessoas, ele queria trazer à tona uma tipologia. Uma tipologia. Mulher, igreja, mulher, povo. Aquele a quem ele vinha lavar, redimir, transformar. Assim como lá no princípio, foi uma mulher que pegou o fruto da árvore proibida e deu ao seu esposo, né? Logo após, algum tempo após, o Senhor realizar o casamento ali de Adão e Eva, né? Ali, numa maneira simbólica de falar. E então, aqui, Maria chega para Jesus e diz assim: olha, faltou vinho. Como se Eva chegasse, né, para o Senhor e dissesse: nós não temos mais o Espírito dentro de nós. O que nos sobrou agora foi vergonha. E a gente se correu para se esconder atrás de uma moita, porque aquilo que era alegria, inspiração, poder, tornou-se em medo, em vergonha, e a gente tinha que se esconder, né? É algo assim, né? Então Maria se apresenta agora pedindo socorro. Faltou vinho. Agora, ela não traz só um problema, ela traz também um pedido de socorro. Você pode resolver esse problema. Você pode devolver a nossa alegria. Você pode devolver a alegria a todos os filhos dos homens. Trazendo de volta o vinho, trazendo de volta o Espírito de Deus dentro do coração do homem, como Adão e Eva tinham antes de pecar. É muito lindo isso, não é? Isso é maravilhoso, mas isso é poderoso demais. Jesus pergunta para a mulher exatamente: que tenho eu contigo, mulher? Por que temos nós em comum, mulher? Olha só. Quando Adão e Eva pecaram, o que é que agora Deus, o Senhor Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, tinham em comum com Adão e Eva? Não tinha mais nada, porque houve uma ruptura. O pecado separou. Foi construído um muro de separação entre Deus e o homem. O que nós temos em comum? Olha que pergunta Cristo está fazendo a Maria. Coitada, não deve ter entendido nada, né? E ele diz assim: olha, tem que esperar a hora agora. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, e Adão se escondeu com Eva, foi dita essa mensagem, não chegou a hora ainda, da seguinte forma: Adão e Eva foi lá, se vestiu de folhas de figueira. Então o Senhor chegou e disse assim: olha, essa roupa não dá certo não. Eu vou matar aqui um cordeiro, um animal de pele. Eu vou citar aqui um cordeiro porque o cordeiro é o animal típico que vai apontar para Cristo, né? Matou ali um cordeiro, tirou a pele e vestiu Adão e Eva. Por isso que todos nós devemos nos revestir de Cristo, né? E aí ele vestiu com a pele do cordeiro, mostrando para Adão e Eva que o pecado deles forçou a morte de um inocente, para que a pele do inocente vestisse ele. Era algo muito profundo aquela cerimônia que aconteceu lá no Jardim do Éden. É como se ele dissesse assim: o problema do pecado de você, Adão e Eva, não chegou o tempo ainda. Como Cristo falou, não chegou a minha hora. Mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora em que a alegria de vocês será restaurada, em que a água será transformada em vinho e o Espírito devolvido aos vossos corações, para que vocês sejam restaurados no Espírito, até que no final de tudo também seja restaurado o físico. Isso é muito profundo, não é? Quando Cristo diz o que nós temos em comum, ele está dizendo isso, porque o pecado causou algo incomum, algo diferente do relacionamento de confiança, do relacionamento que havia de muita intimidade entre Deus, entre o seu Filho e a humanidade. Isso foi quebrado e agora
faltava o principal, né? Então só o poder de Deus agora poderia restaurar isso. Cristo disse para Maria, mulher na Bíblia é uma tipologia de igreja, o que eu tenho contigo? Veja só, Jesus não pode manter nenhum relacionamento com qualquer igreja em que ela esteja faltando o vinho. Jesus só pode manter relacionamento com a igreja, com cada um de nós, se houver o vinho. Se nós tomarmos desse vinho, símbolo do Espírito Santo. Se não houver o Espírito de Cristo em nós, Paulo diz lá em Gálatas, né? Capítulo 3, né? Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz que porque nós somos filhos, ou fomos adotados novamente como filhos, porque nós somos filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Deste Filho, que só por meio dele o vinho pode ser trazido de volta. O Espírito Santo pode ser colocado dentro das pessoas. Só Cristo, ele pode fazer essa transformação da água para o vinho. Por isso que todos nós, antes de recebermos o Espírito Santo, precisamos ser lavados pela água da palavra. Então, muitos outros símbolos durante a semana, nós vamos estudar desta cerimônia incrível, deste relato poderoso que é lá em Caná da Galileia. Caná, inclusive, da Galileia, a palavra Caná vem do termo cana, bambu, uma árvore que guarda água dentro dela. Um tipo de árvore que só dá em terrenos pantanosos, áreas alagadas, onde tem bastante água, onde os bambus crescem, onde as canas crescem, né? Então, árvore sempre foi símbolo de homem, não é mesmo? Então, quando ele vai para fazer um casamento no setor desse, numa cidade chamada Caná, é como se ele fosse em direção às árvores, é como se ele fosse em direção aos homens que estavam cheios de águas, mas precisava agora transformar elas em vinho, colocar dentro deles o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos traz alegria, inspiração para fazer a vontade de Deus. Aqui há muitos símbolos, não é apenas um relato de um casamento. Em cada palavra deste milagre, deste evento, o primeiro evento que inaugura o ministério de Cristo, relacionando-se com as pessoas, há muita revelação, há muita informação poderosa em cada palavra do que nós iremos estudar essa semana. Que o Senhor nos dê luz dos altos céus para compreendermos tudo isso.